é um alerta total, do começo ao final, um alerta para a gente olhar para dentro da gente mesmo e enxergar nossas falhas e dizer assim, não, a coisa não é bem assim, não vamos deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? E eu sou capaz de fazer. Hoje, no Jornal de Meio-Dia, aí teve a propaganda do Convento da Penha, como vai ser a festa, e deu até no Jornal Nacional, né? E o Frei falando, eu achei bonito o que ele falou, que as pessoas que estão falando sobre o Covid, né? Que as pessoas estão andando na rua, estão passeando, estão fazendo tudo e falando, Deus vai me ajudar. Quer dizer, aí ele falando, Deus vai te ajudar, mas se você ajudá-lo. Quer dizer, se sentar numa cadeira e não fazer nada, não se melhorar, não fazer a reforma íntima, Deus pode até ajudar, mas não como vai ajudar se você botar a mão na massa e aprender, né? E, igual o Frei estava falando, Deus vai te ajudar, mas se você for... Faça que eu te ajudarei. Ele estava falando do pessoal que está aglomerando sem tomar o mínimo de cuidado, né? Que isso não é ter fé, é ser irresponsável, inconsequente, imprevidente. Adorei isso aí quando ele falou. Eu acho que assim, muito rígido dele, porque tem 3 freis lá no Convento da Penha que estão, inclusive um está entubado, né? Quer dizer, se fosse assim, mais que eles rezam, né? As recomendações são boas, né? Que vêm de várias fontes, né? Sempre vem de várias fontes e a gente tem que respeitar, né? Respeitar-se e respeitar o próximo, né? Isso é uma realidade. Agora, aqui no finalzinho da lição, que a gente estava lendo aqui do Justiça Divina, me chamou a atenção também esse último parágrafo aqui, né? Tio, vai pedir para o Chacur gravar? Chacur, está gravando? Está gravando. Eu escrevi aí, eu comecei a gravar agora há pouco, eu tinha esquecido. Não tem problema, não. Fique tranquilo. Esse finalzinho aí, que fala assim, o tempo, contudo, assemelha-se a um professor equilibrado e correto, que premia o merecimento, considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégio e nem dá cola a ninguém. Outro dia eu coloquei lá daquele livro Sinal Verde uma lição sobre o tempo. E a gente vê que é uma situação muito, muito delicada essa questão do tempo, né? E muitas vezes nós não damos muita importância. E quando a gente fala isso, somos nós todos, eu estou falando de mim. Quando a gente coloca lá, não significa dizer que eu estou aqui na condição de professor, não, de forma alguma. Eu estou na condição de aluno e o pior aluno ainda por cima, hein? Essa condição é de todos nós, de aprendizes. E essas lições sempre vêm a trazer os alertas para todos nós. E aqui Emmanuel está nos afirmando novamente a questão do tempo, né? Ele se assemelha a um professor equilibrado e correto, que premia o merecimento e considera o esforço. Mas ele não vai privilegiar ninguém. Não existe ninguém privilegiado. Somos todos iguais perante a Deus. Sempre estamos reprisando isso, né? Porque isso é uma realidade. Não existe privilégio meu, nem seu, nem de ninguém. Nós estamos aqui numa escola, a escola é única, a escola é o mundo. E o tempo, esse que é o nosso professor, para que a gente possa aprender as lições. E aqui tem uma lição muito, muito importante para todos nós.
sendo trazida aqui de uma forma assim muito com muita propriedade, né? Não existe privilégio, o que existe é mérito, né? É mérito de cada um. Precisamente é o título da lição. Vamos caminhar um pouquinho mais? Ou tem alguém mais que gostaria de fazer mais alguma, fazer alguma colocação? A Brida, Leonice. Joana já falou, né? Sheila, Fernando. Marcinha está aí, rapaz. Olha aí, Marcinha. Está escondida. Ô tio, essa câmera, ela dá um reflexo e fica uma luz só, entendeu? Aí fica horrível. Por isso Tá que eu não certo. abri, mas eu tô aqui. Onde você está aí, né? Eu Deixa brilhar a sua luz, Marcinha. Oi? É a sua luz que é muito grande. Deixa brilhar a sua luz. Não, Tá. Fernanda, é a luz dela que ofusca a câmera. Nossa Senhora! Tá vendo? Quem dera! Falar isso. Só em outras vidas, em outras. Aí vem o 12 agora, né? Parágrafo 12. Vamos lá. Não há, no tocante à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é a de que toda falta recebe uma punição e toda boa ação tem a sua recompensa, segundo o seu valor. Claro aqui, né? Não há no tocante à natureza? Também. Já, né? E fizeram a leitura aqui, um merecimento maior? Não, agora falta a Não, leitura. Então, vamos fazer, então, a leitura aqui do... E vamos comentar alguma coisa sobre esse merecimento maior aí. Lá no Justiça Oi. Divina também. Merecimento maior. Reunião pública de 13/2/61, primeira parte, capítulo 7, parágrafo 12. Divides alimento com os irmãos subnutridos? Não é uma pergunta. Divides alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. Quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinadas ao que tremem de frio. Envias remédio ao enfermo. Quanto possas, contudo, estende-lhes algumas palavras de encorajamento e esperança. Entregas a benefício dos necessitados os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinçar os problemas da vida. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida quando as provações junto dele não te gratifiquem o anseio de reconforto. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé, nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Exerces a beneficência em atividade manifesta. Quando possível, contudo, atenda à renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Desculpas a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade.
Tudo bem qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. A migalha, a fortuna, ofertadas por amor, há toda uma escala de alegria e luz. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Nossa, esse finalzinho aí foi fantástico. Com certeza. Falemos alguma coisa sobre? Quem que gostaria de falar? O amor cobre uma Acrescentar? multidão de pecados, não é? Não é mais ou menos isso? Sim. Parece que estava escrito isso aí em todas as linhas que ele estava falando ali. Ele fala que em todas as circunstâncias que a gente vai servir materialmente, a gente também deve parar e praticar a caridade também moral, né? Tentando dar uma palavra amiga, fazendo algo a mais do que aquilo que a gente já faz, além do material, né? Dar uma palavra de conforto para quem está doente e tal. Acho que foi mais ou menos isso. Falando que a gente, às vezes, faz a caridade com os meios fáceis e tranquilos, mas quando é com sacrifício, a gente ele fala que tem um mérito maior quando você não mede sacrifício para realizar algo em favor do próximo. Eu estava lembrando aqui que tem uma passagem no Evangelho sobre o Espiritismo, né, que fala sobre a caridade daquela mulher que saía com a filha, né? Ela se vestia de uma forma não agressiva, né, para não agredir através da sua indumentária. Era mulher de sociedade, né? Ela se vestia de uma forma muito simples, muito embora ela tivesse bastante recursos, né? Mas ela saía com a filha para levar os recursos esses produzidos por ela mesma, que eram as roupinhas que ela fazia e entregava nas residências humildes, nas residências pobres, né? E, primeiro, ela se vestia de uma forma simples para não agredir as pessoas que iriam recebê-la. E levava a filha, que era justamente uma forma de passar o exemplo para a própria filha, né? Mas com a recomendação, quando a filha queria também distribuir do que a mãe havia feito, a mãe recomendava, né, que tinha que ser feito, pode deixar ela aí, distribuir algo que ela também estivesse produzindo, para que surtisse o efeito, né? E aqui a gente vê que não é só entregar o bem, o produto, o pão, a roupa, mas sim, associado a isso, uma palavra de encorajamento, né? Não é entregar pura e simplesmente, mas sempre uma fala de orientação, de acolhimento, de carinho com essas pessoas, porque são irmãos nossos. É mais ou menos isso também que pode ser entendido aqui, né? Envolvimento, né? Com a ação, né? Você envolver aquele que está recebendo não é entregar pura e simplesmente por entregar, por doar, mas sim dar algo também do seu coração. Porque a caridade é isso, né, tio? Não é só a questão material, é a questão espiritual, né? Dessa entrega. Porque se eu chegar para a pessoa apenas entregar, vai ser apenas mais uma. Agora, se eu chegar, eu entregar,
eu conversar, ouvir o que essa pessoa tem para falar, isso daí já vai fazer uma mudança imensa na vida. Só De o quem ouvir, está né, Gabriela? recebendo, né? Só em ouvir, né? Aham, Às vezes a gente para poder ouvir as colocações, uma forma de fazer até um esvaziamento do coração, né? é verdade. Igual a palestra que eu não lembro o nome do palestrante, mas ele falou exatamente isso, que muitas vezes a Na pessoa semana quer, ela quer passada, né? falar. Quê? Eu ia falar isso. Na segunda-feira passada, né? A Vinícius. palestra na Casa Espírita. Na segunda-feira passada. Acho que foi, não sei o dia não, mas ele estava falando sobre isso, que muitas vezes a pessoa quer ser ouvida, porque não tem ninguém ali ouvindo de fato. E isso faz uma grande diferença, tanto, né, no seu bem-estar físico quanto espiritual, independente de qualquer coisa. É a mesma coisa de estar junto. Às vezes você está ao lado, mas está sozinho. É verdade. Verdade. Isso é Essa verdade. pandemia está nos ensinando a isso, né? O laboratório dentro de casa, né? Mas independente disso mesmo, às vezes hoje a gente percebe muito mais, mas a gente consegue até perceber mais porque a gente olha para trás e diz, nossa, como eu poderia ter aproveitado mais antes, né? Hoje eu nem posso. Eu poderia ter dirigido boas palavras, poderia ter ouvido melhor. Eu tive essa oportunidade, agora eu não estou tendo. Então, é um ato de reflexão aqui, né? E o que o texto, para mim, o texto passa é que, materialmente, a gente deve praticamente colocar os outros à nossa frente do que mesmo nós, para que a gente receba... se a gente fizer isso, a gente vai receber as dádivas divinas, com certeza, sabe? Se a gente fizer de todo o coração, a gente esquecer da gente para lembrar dos outros. Não é propriamente o esquecer da gente, mas no sentido figurado, esquecer da gente para fazer algo pelo... Lembrar dos outros, dispor da gente para os outros. Isso você vai estar trabalhando em prol de você próprio, sabe? Porque aqui, ó, ele pega desde o falar, desde o remédio, tudo, ele inclui tudo aqui, esse texto inclui tudo, sabe? Para você doar esse tudo, como se você tivesse, você tem que esquecer de você, é lógico, mas como se você tivesse que lembrar primeiro, antes de você, e que você pode fazer isso. Assim você, céus. Fechou o microfone. Mas eu realmente eu tinha concluído o meu pensamento, porque foi isso que o texto, para mim, pelo menos, é isso que ele traz. Ele é estilo assim, amai o teu próximo como a ti mesmo. Lembranças boas também, Clarice. Sua, da Gabriela também. Muito bom. Alguém mais gostaria de acrescentar? Ei, Brida. Tio, hoje eu tô calada. Hoje eu tô só analisando. Veja bem, fique à vontade. A gente às vezes, mas porque às vezes a pessoa... Eu não consigo ver todo mundo de uma vez, né? Não, então, mas eu tô bem, eu tô entendendo e tô pegando tudo, pode ficar tranquilo. Tá bom, tá bom. Oi, Geu. Tranquilo. Ei. Uma coisa aqui que eu estava pensando, né? Sim. Nessa questão de que, às vezes, a gente se preocupa, né? E é importante de você doar o pão, doar a roupa, né? E
foi falado aí também de você doar os seus ouvidos, né? E muitas vezes, agora a gente lembra, mas às vezes passa um pouquinho e a gente, às vezes, fica um pouco desatenta. Não é que esquece, fica um pouco desatenta. E a gente, às vezes, tem que ter exercitar um pouco a sensibilidade da gente, porque às vezes a gente está numa roda de conversa, de bate-papo, presencialmente ou assim online, né? Ou às vezes por telefone com uma pessoa só mesmo, e às vezes a gente não percebe que a pessoa está precisando falar. E a gente, muitas vezes, começa a falar da gente, né? Já vi acontecer isso muito, né? Se uma pessoa, e talvez vocês já tenham observado isso, eu vou dar um exemplo aqui, né? Bizarro às vezes até. A pessoa fala assim, nossa, olha, eu estou com a dor aqui no braço. A pessoa às vezes nem termina de falar, você fala, eu também, nossa, eu estou com a dor nas costas, né? Olha, esses dias. Aí você começa a falar de você. Quando às vezes a dor da pessoa não é só o braço, ela quer externar, ela quer desabafar, ela quer ser ouvida. E a gente às vezes fica desatenta, né? E não dá essa chance, começa a falar da gente, né? Que às vezes o mais importante é esse detalhe também da gente às vezes esquecer um pouco da gente, né? E dar chance do outro, do nosso próximo, do nosso semelhante, de externar para curar, né? A sua dor, as suas feridas, as suas dificuldades. É esse detalhe que eu queria lembrar aqui. Muito bem, muito bem. Aí no finalzinho ele coloca aqui, né, Emmanuel? Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, há toda uma escala de alegria e luz. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. É o óbolo da viúva, né? Reflexões, hein? É o óbolo da viúva, né? Eu lembrei dessa passagem também, né? A oferta dada por amor, né? E quando essa oferta ela vem recheada de sacrifício de quem doa, o merecimento ele é sempre maior, porque está tirando de si para oferecer. Não é por aí? E como nós precisamos aprender isso, né? Aprender de fato, né? É verdade, Chico. E a gente todo dia, como se a gente colocasse um preguinho, né? Para poder ir marcando, hoje é essa lição. Mas amanhã a gente até esquece dessa lição. Aí vem depois da manhã a mesma lição. Repetindo. Exatamente. Para que a gente possa, de pouco a pouco, ir sedimentando isso dentro de nós. E passa o tempo. E a gente volta em outros momentos, quando a gente não consegue ainda sedimentar todos esses conhecimentos, não só os conhecimentos, mas, acima de tudo, praticá-los, voltamos em outra oportunidade, para que, associado ao que aprendemos, colocarmos em prática da forma mais satisfatória possível para o nosso engrandecimento espiritual. Veja, há quanto tempo que nós estamos já nos arrastando, né? Agora que a gente está tendo assim, uma oportunidade, através da doutrina espírita, a trazer esses esclarecimentos, que antigamente pegava a Bíblia, lia, relia, não entendia nada. Hoje nós temos a informação, o conteúdo que está na Bíblia, ele vem todo dissecado, vem todo mostrado
diluído para que a gente possa entender melhor. Vem o Emmanuel, vem um André Luiz, vem um Bezerra de Menezes, vem tantos irmãos nossos a nos trazer todos esses ensinamentos, cujos ensinamentos já estão lá naquilo que Jesus nos trouxe, mas só que estão sendo trazidos de uma forma para que a gente possa ir de pouco a pouco assimilando tudo isso e colocando em prática. É difícil, tá? Não é fácil, não. Mesmo a gente tendo o beabá na mão, a cartilha na mão, e olhando toda hora, nós ainda tropeçamos e tropeçamos muito. As estrelas estão caindo do céu e nós não estamos percebendo. Mas não tem aquela questão que foi colocada na Gênesis, justamente sobre por que os profetas vêm sempre ensinando a mesma lição que o anterior? É que você não aprendeu ainda. Para assimilar bem, não vai precisar mais ouvir isso. Para assimilar, não, para aprender mesmo. Você deixou passar, vai deixando passar. Uma hora você vai conseguir. Aí mesmo porém, a lição da de justiça forma mais clara, né, e mais objetiva, né? Aí mesmo na lição da justiça divina estava falando, né? O professor está ensinando. Se o aluno não aprende, ele tem que repetir o ano. Volta a repetir quantas vezes necessária for para poder aprender a lição. Não adianta que não tem cola, né? Tem. O que acontece com a gente? Não aprendeu, retorna. Aí vem Emmanuel, né? Novamente Emmanuel. A lição lá. Acho que é lá no livro Roteiro, né? Acho que é Roteiro. Fala lá, o homem do futuro. Aí ele fala lá, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da Divina Lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. Aí vem trazendo uma série de considerações, como estão aqui essas considerações também, nos alertando, né? Seremos esses homens do futuro? Claro que seremos. Mas há todo um caminho a ser percorrido. Mas e esse caminho pode ser amanhã ou daqui o tempo quem vai delimitar esse tempo somos nós. Quanto mais cedo a gente puder aproveitar esses ensinamentos e mais cedo também colocá-los em prática, certamente nós seremos o homem do futuro amanhã. Mas isso demanda tempo também. Não é verdade? É importante a gente não perder de vista ainda o quanto intolerantes e impacientes a gente somos detentores ainda, né? De intolerância e de impaciência. Quando a gente começar a perceber isso em nós, né, já vai ser um passo, né, para que essas outras coisas a gente comece a realizar com mais força, né? Com mais vontade dentro de nós. Mas a gente precisa ainda perceber ainda o que temos a nos melhorar. Porque se a gente olha só para o que os outros precisam se melhorar, a gente acaba não olhando o nosso próprio umbigo. Mas a gente precisa fazer esse exercício de olhar para dentro de nós. Nessa sociedade que a gente vive, onde tudo é corrido, a nossa ansiedade, ela vai tomando espaço, né? Por isso que a gente tem que voltar para essas questões de meditação, de desaceleração e na contramão do que estamos vivendo. É um exercício, como eu disse para o Fernando, é uma malhação espiritual que você vai ter que fazer aí, cara. Para ficar mais forte, para conseguir se domar. O problema é que, às vezes, a gente é tomado de assalto e acaba reagindo conforme a nossa alma ainda reage, né? Ainda quando balança o vidro, a sujeira ainda sobe, né? O vidro de água. Hoje mesmo eu fui tomado de assalto logo cedo.
E aí foi o momento que eu parei e falei, caramba, quanto você ainda precisa ainda trabalhar isso? De vez em quando a gente toma uma espetadinha no pé, a gente ainda solta tantos impropérios, né? Um simples espetinho no pé nos provoca uma reação instantânea, que o instinto é muito grande em nós. É reflexo, né? É o reflexo. Então, mas amanhã fica o 13, né? 13. A gente amanhã começa com o 13. O 13º. Então, olha só, no estudo anterior, a gente houve um comentário assim que esse mundo em que nós vivemos é um modelo dos outros mundos, né? Vamos dizer assim. E eu estava pensando aqui, porque a Égida falou do professor, né? Do professor, se o aluno reprova, se o aluno não se sai bem, ele reprova e está reprovado, vai repetir de ano. Aí você para analisar. Quando ela fez essa comparação, eu fui comparar exatamente a nossa vida terrena aqui com a vida espiritual, sabe? Na escola, realmente, inclusive até a lei, né, que diz que o aluno ele não pode regredir, certo? Ele não pode regredir. Por mais, por exemplo, se ele está lá no 8º ano, mas ele não sabe ler, ele não pode regredir. Ele pode continuar ali e ir reprovando e reprovando. Mas tem também uma situação. Se ele estiver numa escola e ele reprovar 3 vezes seguida naquela série, ele é obrigado a ir para outra escola, porque ele não pode mais ficar naquela escola. Aí a gente para analisar, é interessante a situação, sabe? Se a gente for pensar nos mundos, né? Por que você tem que... Você nem pode mais estar em tal mundo, aí a gente passa a compreender. Começa a pensar, né? Um exemplo muito, assim, que me interessante, veio em mente. Verdade. Essa analogia é interessante. Meus caros, caríssimos. Antigamente eu falava assim, caríssimos irmãos. Caríssimos mesmo, né? São caríssimos. Vamos fazer uma... O que a gente canta hoje? Alguém quer alguma sugestão? Pode dar alguma sugestão aí? Quanta luz? Já cantou, não? Hoje? Não. Na semana passada não foi Quanta Luz, não? Não sei. Eu não estava aqui. Semana passada eu faltei. Eu estou com uma série de bônus cortado. Não sei nem como é que eu vou resolver isso. Mas depois a gente resolve. Quanta luz? Falta reprova, viu, titio? Falta reprova? Falta reprova. Estou danado. Vou arranjar um meio aí de justificar. Apanhar um atestado médico. Só atestado médico mesmo. Não, eu não quero atestado médico, não. Minha falta é justificada, que meu filho estava aqui. A gente fica tanto tempo sem ver, quando ele vem, aí ele vem, trabalha de casa, fica em reunião o dia inteiro. Quando ele sai da reunião, fica meia 6 horas, é o tempo que a gente vai ter com ele. Então, aí o bônus é dobrado, Égida. Você ganha bônus dobrado. Bônus dobrado, né? Tá certo, Chacu. Você me livrou dessa agora. Mas aí, de repente, foi bom porque descobriram um novo titio, né? Um novo titio. Pois é, olha aí. Titio! Tio Fernando. Tio Fernando. Foi ótimo, gente. Como gostei. Foi a Gabriela que chamou só tio Fernando? Só faltou a Égida. Só falta a Gabriela falar isso, né, Gabriela? Só, eu tô sabendo agora desse titio aí. Pois é, Gabriela, você perdeu, tá? Porque teve gente que chamou de tio, tá? Tio Egeu, tio Chacu. Aí elegeu o tio Fernando. Vamos lá, né? Não tinha também o tio Chacurito, né? Era, tem.
Vamos lá, vamos cantar então, né? Quanta luz, bom. Neste ambiente, passando sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz. Quando assim entrance uma graça aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Sheila, você faria a nossa prece, por favor? Envolvendo o nosso companheiro Chacu, para que ele possa receber dos nossos corações vibrações para o restabelecimento da sua saúde. Quem, Sheila? Está fechado seu microfone. Eu não tinha ouvido. Espera aí. Eu não tinha ouvido. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por esses momentos de estudo, esses momentos de reflexão, que nós possamos, Senhor, guardá-los no íntimo dos nossos corações e que possamos, Senhor, sempre estarmos, de preferência, voltados para os nossos semelhantes, buscando sempre que surgir a oportunidade, ampará-los e aconchegá-los. E aproveitamos também, Senhor, para suplicar as tuas bênçãos, as energias do mais alto, para o nosso companheiro Chacu. E também, Senhor, para aqueles que estão nos hospitais, nas UPAs, em séria dificuldade de saúde, Senhor. Que sejam todos amparados, todos recebam, Senhor, o teu consolo e o teu tratamento, Senhor. Esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Assim seja. Assim seja. Gente, até amanhã. Beijo para todos. Até amanhã.